Eu tenho certeza que esse seminário, que esses dias serão muito potentes, né, muito bonitos para todos nós. E, bom, o meu papel aqui é a mediação, então não vou me alongar, mas eu gostaria de começar fazendo uma homenagem a um escritor muito importante para a gente, né, para o Prazer em Ler, o Bartolomeu de Campos Queiroz. E ouvindo as falas, vendo a participação, né, vendo a abertura aqui, feita pelas meninas, eu me lembro de uma coisa que o Bartolomeu sempre dizia, é que a beleza é algo que a gente não pode suportar sozinho, né? Ele dizia isso, que a beleza é aquela coisa que, quando acontece, quando você vê, você fala, nossa, a Laís tinha que estar aqui para ver isso. Puxa, que coisa linda, a Patrícia tinha de estar aqui para a gente partilhar, né? A Annalise tem que estar com a gente nesse momento. E a sensação que eu tenho hoje é muito essa, né? Aos 12 anos, a gente está aqui reencontrando as pessoas para partilhar essa beleza e se preparando, porque eu acho que eu sempre vou estar junto, de alguma forma, com o Prazer em Ler, né? A gente se preparando para partilhar essa beleza com muitas outras pessoas. Então, muito obrigada. Bem, eu vou começar pedindo para a Laís, né, para ela contar para a gente como é que foi o momento em que o Instituto decidiu implementar o programa Prazer em Ler, né? Como é que era esse programa lá no comecinho, o que aconteceu no começo desse programa. É rápido, né? Uma coisa super simples. Ela tem 10 minutos para contar tudo isso para a gente. A Laís, por favor. Bom dia a todos e todas. Eu tenho assim, a gente fica emocionada, né? Principalmente porque vem lá de trás, como a Neide falou, um bebezinho, mas nasceu um bebê forte, né? Como esse lindo que estava aqui, o Bernardo. Mas primeiramente eu quero dizer que, a princípio, né, nesse encontro de 12 anos do Prazer em Ler, a Áurea Alencar foi convidada a estar neste lugar. E, devido a um problema de saúde na família, ela não pôde se ausentar, e manda a todos e todas aqui presentes, a toda a equipe do Prazer em Ler, um beijo enorme, gigante, e muita saudade. E, para quem não conhece a Áurea Alencar, a Áurea Alencar foi a criadora, praticamente, do programa Prazer em Ler. Eu vou contar como foi essa criação. A gente chama de criadora, mas é uma criadora que liderou a construção do programa, mas foi um programa construído por muitas mãos, e não seria o que é hoje, sinceramente, se não fossem as organizações sociais, que inicialmente, número de 78 organizações, foram convidadas no ano de 2006 para desenvolverem um projeto de leitura em suas organizações. De uma certa forma, toda a organização parceira do Instituto C&A naquele tempo, em 2006, trabalhava como leitura. Mas o que nós queríamos ali, ao imprimir a leitura, uma intencionalidade, é essa a grande diferença. Não é simplesmente ler, abrir um livro e tal, mas fazer um ato intencional de leitura, era que estas organizações, enfim, pudessem olhar para o livro e a leitura e ver ali algo sagrado, especial, transformador, e construísse, junto com o livro e a leitura, uma trajetória de transformação de sujeitos. Isso daí era a intenção. E isso nós não faríamos sozinhos. Nós não dávamos conta de fazer isso sozinho. Uma pessoa não daria conta de fazer isso sozinho. E fomos, então, buscar um parceiro, ou vários parceiros nesse momento. Nos 2 primeiros anos, tivemos o SEMPEC ao nosso lado, fazendo esta construção. E
escrevendo aqueles momentos iniciais do programa. Muitos aqui lembram-se dele, devem se lembrar, que é o Edson, né? Edson Gabriel Garcia. A gente ainda brincava muito com o Edson, trouxemos o Garcia Marques para construir com a gente e tal, mas ele teve aquele momento muito próximo, embrionário do Prazer em Ler, mas que foi importantíssimo. E depois outras pessoas que eu não posso deixar de citar aqui, eu vou cometer injustiça, porque foi muita gente envolvida, e não vou lembrar de todos, mas eu lembro que chamamos uma outra parceria, que foi a Lab Social, a Leila Bonfim, um pouco mais tarde, para ajudar a construir os momentos de avaliação do programa Prazer em Ler. E ali saiu um material riquíssimo, né? Aquele material estrutural, inicial, né? Das organizações que ainda não tinham essa intimidade com a avaliação, sobretudo a avaliação de um projeto de leitura. E o que começamos a perceber no momento que fomos elaborar o Marco Zero junto com as organizações era o seguinte: nós criamos um programa de leitura, mas perguntamos: todas estão cientes do que é a leitura? E daí ouvíamos uma porção de coisa. Para mim, leitura é tudo. Eu leio bula de remédio, eu leio isso, eu leio aquilo. A leitura curava tosse, a leitura arrumava a vida das pessoas, enfim. E nós, então, ficamos um pouco perdidos. Precisávamos, então, imprimir uma formação contundente. O que significava isso? Trazer as organizações para um processo intensivo de formação, para que o livro e a leitura entrassem para dentro das pessoas como algo que entra e transforma, e não algo que fica à superfície de um pires e ler torna-se qualquer coisa. Não era isso que queríamos? E eu lembro que, inicialmente, eram três formações por ano, de 3 até 4 dias, batendo e debatendo sobre o que é mediação, sobre o que é ler, sobre o que é leitura, para, enfim, escrever uma proposta técnica mais consistente do que aquela inicial em que tivemos como ponto de partida. E foi nesse momento, ao final do primeiro ciclo do programa Prazer em Ler, que resolvemos enquadrar. Desculpe a expressão, hein? Essa expressão enquadrar me parece polícia, mas não é isso. A gente resolveu colocar um ponto de destaque na leitura que queríamos. Nós queríamos fazer com que esta leitura, que almejávamos que fosse uma leitura transformadora, uma leitura de construção de sujeitos, fosse a leitura literária. E aí entrou essa palavrinha. A leitura literária é o nosso objetivo. O livro de literatura é o nosso objetivo, e não qualquer leitura. Basta dizer que, quando o programa Prazer em Ler foi construído no início, nós percorremos todas as organizações, de Manaus a Pelotas, no Rio Grande do Sul. E fomos, então, ver o que é que de biblioteca estas organizações possuíam, porque o programa Prazer em Ler, no seu início, ele construiu, ele implantou, ele muniu, ele deu toda a munição para que a leitura acontecesse nas comunidades.
E aí foi a construção de bibliotecas, e nós tínhamos que desmanchar, de desconstruir a visão de biblioteca que nós encontramos, livros empoeirados, livros de farmácia ainda escrito com PH, porque toda doação que as pessoas queriam fazer, que não queriam mais aqueles livros, porque estavam antigos, porque eles não significavam mais, estavam atrapalhando, manda para a ONG. E a ONG, então, a organização ia colocando os livros nas prateleiras, e ali ninguém mexia, e tinha prateleiras de livros ainda emparedadas, como que eu chamo isso? Emparedadas onde a criança não podia tocar nos livros. Não, vamos desconstruir tudo isso. E o momento de formação foram momentos assim cruciais para que se tivesse uma visão de biblioteca. Eu lembro da Cida Fernandes, batendo e construindo como é que se fazia a catalogação, e isso foi um trabalho intenso da Cida, em vários momentos de formação, né? O grupo de assessores, então, visitando, transformando, construindo, e chegamos no Prazer em Ler 3 anos, né, com uma publicação onde mostra, quem quiser conhecer a origem, a trajetória. Então, esse livro está aí para poder registrar esse momento, e aonde nós começamos a pensar, podemos avançar, essa criança cresceu. E aí fomos, então, pensar que as comunidades poderiam unir... Já deu os 10 minutos? Não cheguei nem na metade, mas tudo bem. Que as comunidades poderiam unir as suas forças com outras organizações próximas e formar, então, redes de leitura. Não somente, agora eu vou acelerar, mas não somente redes de leitura, era preciso influenciar o poder público. E daí começamos toda essa luta de busca, de convencimento do poder público para a implantação, né, de um plano municipal do livro, da leitura e da literatura, e isso foi um sucesso. E precisamos também sair do próprio Brasil, precisamos dessa visão internacional, intercâmbios culturais entre Brasil e Colômbia foram diversas vezes realizados, participação em feiras internacionais, como Feira de Bolonha, enfim, olha, o Prazer em Ler, ele cresceu. E aquilo que nós queríamos, já estou terminando, aquilo que nós queríamos alcançar enquanto leitura, eu pude ver hoje nesse grupo que se apresentou de meninas maravilhosas, que era o seguinte: o que é leitura realmente? Leitura é isso, é expansão da consciência. E no momento em que uma consciência se expande, ela é capaz de fazer crítica, de ler criticamente e de, aí sim, reivindicar, de transformar a si mesmo, não acreditando em qualquer coisa, não engolindo qualquer coisa e lutando por direitos que ela sabe, que o sujeito sabe ser seu. E isso, esse grupo mostrou magistralmente sobre empoderamento, sobre equidade. Então, a ética e a estética são padrões morais que emergem da literatura. E isso só se pode fazer e só se pode alcançar com uma leitura profunda, que é a proposta do Prazer em Ler. Muito obrigada. Obrigada, Laís. Eu tenho 10 minutinhos, eu vou quebrar ele entre as falas, né? Eu tive o privilégio, recebi o presente da vida de ser assessora do programa Prazer em Ler, de 2007 a 2013. Em alguns momentos, atuei também como consultora e conheci
muitos desses projetos que a Laís mencionou, que começaram em 2006, né, indo visitar cada projeto, ver cada espaço, a gente olhar junto, como é que a gente organiza aquele espaço pequenininho, né, um espaço às vezes sem ventilação. Eu sei que vocês não sabem do que eu estou falando, que é uma coisa que vocês nunca passaram, né? Mas como é que a gente pensa isso? Que livros? Quem são as pessoas que vão atuar como mediadoras, quando muitas, naquele momento, nem eram ainda leitoras nessa dimensão que a Laís trouxe, né? E é muito bonito hoje, pelos encontros que a gente já teve aqui, os poucos encontros, com um pouquinho de conversa que a gente teve, de saber o quanto essa ação que começou lá em 2006 continua reverberando e fazendo escola, né, e impactando a vida de tanta gente por esse Brasilzão afora. Bem, a Laís contou aqui para a gente como é que o programa nasce, né? Os princípios, os critérios que pautam esse programa. E agora a gente vai ouvir a Patrícia, vai contar para a gente. Patrícia chega em 2010, né, no momento em que estavam começando a ser organizados os polos de leitura, né. Foi um momento também muito importante, muito desafiador, né, e um momento também muito potente. E a Patrícia acompanhou esse processo todo até esse momento. Obrigada, bom dia. Uma alegria estar aqui, vendo tantos rostos amigos, tanta gente, tantos companheiros de caminhada e novos companheiros e companheiras também, revendo a Laís, revendo Neide, estando com a Narlise aqui. Quando eu descobri esse trabalho, eu falava assim, não, eles estão de sacanagem comigo. Eu posso ler literatura para trabalhar. As pessoas me apresentavam, a Áurea me apresentava para as pessoas e falava assim, essa aqui é a Patrícia, e ela é uma leitora. E todo mundo não precisava mais de falar nada, né? Não precisava de o que eu já fiz na vida. Então, essa vinculação pelo ato de ter uma transferência com a palavra era suficiente. E eu tive a sorte de participar de 8 desses 12 anos, né? E eu aprendi alguma coisinha, e que a mediação é uma coisa muito preciosa. Então, eu queria evocar algumas palavras aqui do Carrascosa. Eu chamava o Edu, vem, mano, joga comigo, e ele dentro de um livro, só as sobrancelhas de fora. Mas eu não sei jogar. E eu, não tem problema, é só para me atrapalhar. E a gente ali, aquele solzão na cabeça, ele com as mãos na minha cara, desajeitado, mas feroz como marcador, me atrapalhando bem, e era o que eu precisava. E aí, depois, em troca, eu tinha de ouvir ele me contar uma história. Íamos perto da linha de trem, sentávamos debaixo de uma árvore. O Edu se punha a ler em voz alta, enquanto andava sobre os trilhos, e eu, que não era nada paciente, ficava ali escutando ele uma vida inteira para quem não passava de 3 segundos no garrafão. E, no começo, eu ainda comigo mesmo, pensando em jogadas, em lances do fundo da quadra, até que, de repente, as palavras, até então só palavras, saíam de sua própria pele, e eu, agarrando-me nelas, captava o variado do mundo. As palavras iam me alargando a consciência. Tudo maior do que eu via. As montanhas, estátuas lá adiante. O canavial endulava ao vento. O céu azul e sério sobre as nossas cabeças. E eu, sem notar claramente, mas já pressentindo, que as histórias também se seguiam naquela lei. O sol nos entristecia numa página, as sombras nos alegravam na outra. O Edu, daquele jeito, distraía a realidade para eu flagrar o ponto frágil dela. Eu acho que ele conseguiu capturar aqui aquele momento que está acontecendo agora em várias bibliotecas comunitárias no Brasil, em que uma pessoa que não tinha paciência, que não tinha
não tinha vontade, por acaso, se dá de cara com alguém que tem paixão pelo livro e consegue mediar e consegue fazer com que a palavra saia da sua casca, distrai a realidade para a gente achar o ponto frágil da realidade e aí transformá-la, e aí se transformar. Essa delicadeza é uma coisa muito impressionante, que é uma coisa que a gente tem que valorizar mesmo, né? Como que a Laís falou, que essa era a intenção e esse é o lugar onde vocês chegaram, onde esse programa chegou. E aí o que eu queria nesse minutinho, eu queria dividir com vocês um pouco desse lugar que eu participo do Prazer em Ler, olhando um pouco a floresta, né? A gente tem avaliação, a gente tem pesquisa, mas também tem um pouco das coisas que eu separei 5 pérolas de resistência, ou 5 coisas que a gente não pode deixar perder, que estão desde o DNA, mas que não pode deixar perder, e um ponto de atenção. O ponto de atenção, vou começar por ele, que é o seguinte: as pessoas que estão aqui, elas vão se encontrando e a gente vai criando uma irmandade, uma fraternidade. É tão bom estar junto, mas a gente está em rede, essa rede é expansiva, essa rede precisa ser aberta. Então, é preciso a gente ter esse calor de estar junto com pessoas queridas, de saber com quem a gente construiu a história, mas é preciso estar sempre aberto para ir recebendo tantas bibliotecas que precisam de saber, de compartilhar esse conhecimento que está aqui colecionado, coletado, né? Então, um pouco, que bom que existe essa rede, que bom que existe esse núcleo, mas que a gente nunca deixe de ter abertura para expandir, para receber gente nova, né? Isso é um ponto. Agora, as questões, os 5 pontos, um é esse, a leitura literária e entender o poder transformador. Isso aí é central, isso não pode ser perdido, ele pode ser expandido. Eu lembro uma vez visitando uma biblioteca do Coque, lá em Pernambuco, a Betânia tinha acabado de receber uma montanha de livro, um monte de livro, esses livros paradidáticos, um monte de livro velho, enciclopédia e tal. Eu falei, e aí, Betânia? Ela falou assim, a gente vende o papel e compra uns 3, 4 livros muito bons, que vai ser incrível, e as pessoas vão fazer uso. E eu falo dessa coisa da leitura literária de qualidade porque aqui tem essa questão de querer o melhor para essas pessoas. E é assim que a gente precisa manter esse espírito. Para cá que venha o melhor. Os melhores escritores, os melhores desenhos, os melhores livros, o luxo para esses lugares que muitas vezes estão esquecidos por aí. E é por essa qualidade do material humano, dos vínculos e da literatura que a gente consegue ir fazendo esse contágio permanente, né? Então, a literatura literária. Agora, tem uma coisa que as escritureiras trouxeram e que Narlise com certeza vai trazer, que em algum momento a gente tinha algum cânone, uma literatura que era incrível, mas que era um pouco distante das pessoas que moravam naquela comunidade, da voz. Os personagens eram personagens que andavam na neve, ou que estava ali numa vida que era longe, distante da vida cotidiana. E isso dava uma barreira. À medida em que os autores começam a falar do pedreiro, do padeiro, da costureira, das pessoas daquela comunidade, das pessoas que viviam aqueles dramas, as minhas dores, isso mudou. Eu lembro uma cena quando veio o Sérgio Vaz com o Rodrigo Siríaco, muitos devem se lembrar, num encontro desses, e o Sérgio Vaz estava falando de como é que começou a Cooperifa, e falando isso, era no bar, aí um padeiro ia contar, aí o mecânico que estava lá falava, mas se ele pode, eu posso também. E aí o Sérgio Vaz falava isso, cada um tem que revelar o seu mundo interior, e cada um vai falar do seu lugar. E aí deu um intervalo.
E aí, uma mulher que está aqui, que é a Maria Chocolate, foi num cantinho, escreveu um negócio e voltou e falou assim, ah, é? É para falar do que a gente conhece? E eu escrevi sobre a fome. E aquele poema sobre a fome destampou em todos nós uma coragem de poder dizer do que tinha vivido, mesmo que fosse doloroso, coisas lindas. Então, essa é uma outra questão, de pensar que tem um comunitário nessa palavra biblioteca comunitária, não é à toa. A gente, durante algum tempo, começou a se dar conta de que, quando a gente pensava em comunicação, falava assim, ah, eu quero sair na Globo. Aí a gente perguntava assim, e o seu vizinho? Ele sabe que existe essa biblioteca? Vamos pensar na comunicação daqui? E essa ideia do enraizamento comunitário é outra coisa que a gente dá uma outra legitimidade, e essa ideia da leitura da literatura, que é diversificada, mas que conversa diretamente com quem mora ali, com quem faz aquilo acontecer, é uma coisa que também não pode se perder. E foi aí, representando essas comunidades, que houve um outro deslocamento incrível. Eu lembro da Carla, de Nova Iguaçu, que ela falava assim, ah, eu sou mediadora de leitura e tal. E um dia, em Porto Alegre, ela levantou e foi se apresentar e falou assim, eu sou mediadora e ativista do livro leitura. E o que autorizava ela a ser ativista? Ativista porque primeiro sabia que ali tinha uma causa, começamos a ler leis, além da literatura, tinha que ler lei, agora tem que ler orçamento, porque tem que disputar. E tem que disputar porque tem uma população, tem uma comunidade que conta conosco, que conta comigo, para representá-la nesse direito que é negado. Então, esse deslocamento, essa ideia do direito à leitura, e a gente passa de polos de promoção de leitura para redes de promoção do direito à leitura, isso é um salto quântico, mas não deixa de ficar ligado na biblioteca, né? Mas as coisas vão ampliando. Então, essa ideia da representatividade, né, de poder disputar pelo um direito que é de todo mundo, é uma coisa fundamental e que congrega as pessoas, e aí nasce o caldo necessário para conectar as bibliotecas que estavam em polos separados e emergir a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Mas, para essa coisa de rede funcionar, precisa democracia, precisa a tal da gestão compartilhada, que é dificílimo, porque a gente vive num país que não nos ensina, nem na escola, nem nas famílias, nem nos lugares, nem na sociedade, a gente vive esse problema da fragilidade da democracia, a tomar decisão coletiva, a discutir juntos, e a pegar um orçamento e falar assim, não, é mais justo que ele pegue um pouco mais, porque está mais frágil ali, fazer essa generosidade, esse exercício. Então, a gente está... isso é fundante da Carta de Princípios da RNBC. A questão da gestão compartilhada, a gente tem visto que a rede que consegue se fortalecer nesse exercício, ela se empodera, ela tem força, ela tem legitimidade, e as que não conseguem, elas vão precisar de mais apoio, elas vão precisar de apoio e de ajuda, porque elas vão se implodindo, né? Elas podem, isso vai fragilizando muito. Acho que eu já falei os 5, né? Então, eu paro por aqui só para mapear, que acho que e a última coisa, não falei os 5 não, que é essa coisa da formação. A formação, que antes era uma coisa, né, que a gente pensava e propunha, e agora está nesse entre redes, que é uns ensinando aos outros, vocês mesmos se assenhorando das suas histórias e conectando uns com os outros através dos aprendizados do cotidiano, das invenções da prática, né? E, ao mesmo tempo, buscando o que a gente ainda não sabe e precisa saber para responder a esse direito, para representar e para disputar esse espaço e se firmar nesse Brasil como uma rede que vai ser fundamental para para transformar essa sociedade que a gente vive. É isso. Obrigada.
E dessa fala da Patrícia, eu gostaria de destacar a dimensão política mesmo, né, desse processo que já acontecia e que foi intensificado nesse momento da construção dos polos, né? Me lembro que, assim, frio na barriga, a gente olhando como é que vai ser essa história, né? E aí foi um outro momento muito bonito da gente ver como, né, as pessoas que integravam os projetos foram generosas, corajosas, né, sensíveis, e como esses polos foram construídos. Claro que foi difícil, claro que os conflitos aconteceram, né? A gente constrói tudo mesmo nas relações de conflito, mas foi muito bonito, né, ver como, num tempo tão curto, se a gente pensar na história do programa, os polos de leitura foram construídos e, enfim, aí as redes, a Annalise vai contar para a gente, né? Falando da experiência dela. Por favor, Annalise. Eu sempre gostei de ler. Minha tia tinha uma caixa de gibis, eu mais rasgava do que lia. Mas foi ali que eu aprendi a gostar de ouvir histórias e de ler. Eu trabalhava em uma instituição de linha comunitária, que era uma escola comunitária, que é, na verdade, mas não tinha biblioteca. Em 2009, uma dessas instituições da comunidade, de onde eu moro, tinha uma biblioteca e começou a dar formação às professoras de outras instituições, que também eram comunitárias. E aí veio a ideia do Instituto de se fazer polo. A gente não sabia como é que isso ia se dar, mas as formações foram acontecendo, a gente foi viu o trabalho. Não foi fácil, foi muito difícil, mas conseguimos nos tornar polo. E aí foi que veio o convite da minha instituição para que eu pudesse trabalhar como mediadora da biblioteca. Eu não sabia para onde ia, mas aceito, vamos lá. E aí, em uma das inúmeras formações que nós tivemos do programa, Érica veio, e aí, quando eu olhei Érica mediando um livro, eu quero ser igual. Eu quero fazer assim também. E aí a gente aprendeu a como pegar o livro, a como entonar a voz, a como abaixar, não ficar, abaixar o livro para poder sua voz sair melhor. Mas só ler não adiantava. Tinha que ir para além do ler. Tinha que ler entre as entrelinhas. E desse polo surgiu 5 bibliotecas. E aí o trabalho foi árduo, difícil. Mesmo quando a gente passou por dificuldades, a gente não desistiu, porque a semente tinha sido plantada e nós achávamos que a gente tinha condições de permanecer em pé com toda a dificuldade do mundo. Eu falo nós porque eu não estou sozinha. Eu trago Claudileude, eu trago Evandete, eu trago as meninas das outras bibliotecas, as meninas novatas que chegaram agora. Então, eu trago uma multidão, não atrás, mas do meu lado, dando as mãos, e a gente continua nessa batalha. A gente não sabia aonde é que isso ia parar, a gente não tinha dimensão, mas uma vez Cida, em São Paulo, se eu não estiver enganada, disse assim: Narlise, vocês vão voar alto, vocês vão chegar aonde vocês não imaginam. E Cida, cadê ela? Que chegue ao ouvido dela, a gente vai chegar mais longe ainda. Iremos chegar mais longe ainda. E aí fizemos oficinas, tivemos várias oficinas de catalogação, mediação de leitura, não só pelo programa, mas também em parceria com a biblioteca do nosso estado, que começou também fomos incentivadas a fazer essa parceria com as bibliotecas, Biblioteca Estadual, Biblioteca Municipal, e a gente começou a abrir espaço, a gente já tinha espaço. Conseguimos, em uma das reuniões que a gente teve, de reunir o poder público, as bibliotecas do Estado, do município, as secretarias de educação do Estado e do município, que, na época, não se beijavam muito, mas, enfim. Então, a gente conseguiu reunir esse povo, e, a partir daí, foi em 2011, se eu muito não me falha a memória, a gente intitulou o Fórum Municipal do Livro e Leitura. E, junto com o programa, tivemos oportunidade de conhecer outros estados, de conhecer pessoas
que trabalhavam, que faziam o que a gente fazia na nossa comunidade, que tinham as mesmas dificuldades, às vezes com realidades diferentes, mas às vezes com realidades muito parecidas com a que eu tinha, com a que a gente tinha lá no Maranhão, e conhecer a diversidade da linguagem, do modo de viver, da cultura. Então, isso nos fortaleceu enquanto pessoa, nos fortaleceu enquanto cidadão. Como eu tinha dito, ler por ler não fazia mais sentido. A gente tinha que ir para além disso. Tinha que escrever, mas escrever por escrever também já não fazia mais sentido. A gente tinha que discutir de igual para igual com o poder público. Dizer, meu camarada, tu tá falhando com a gente. Meu amigo, vamos lá, tu tá demais. Então, a gente, em uma mesa, sentamos o poder público e a sociedade civil, discutimos de igual para igual. E isso a gente aprendeu com o programa. De que não é porque ele está no poder público que ele é além ou sabe mais do que eu. Eu sei tanto quanto ele. E aí aprendemos a estudar as leis, aprendemos a ver questão de orçamento, que a gente não sabia, e aí, quando vem, a gente, cara, tem dinheiro, a gente tem que vir por aqui, esse é o caminho. E aí, quando a gente começa a discutir com o poder público, que não está sendo fácil, mas que a gente está conseguindo abrir o caminho, abrir as portas, de dizer que a gente já começa assim, quando chega a rede, meu Deus do céu, a rede chegou. O povo já fica naquela, né? Então, a gente já tem, como diz no Maranhão, a gente já tem voz, vez, empoderamento, a gente ganhou empoderamento. A gente começa a dizer para a comunidade que temos que ir para além dos livros. Que o livro é bom, a gente lê, mas a gente tem que ir para além disso, né? E aí, com isso, vem o enraizamento comunitário, com isso a gente começa a virar ilha, que começa a ter uma dimensão maior ainda, onde eram 5, hoje são 16, mais 3 estão na espera, entendeu? Para se juntar a nós, para ter essa formação. E aí a gente está abrindo um leque porreta de oportunidades, de sentar com o poder público, de começar a escrita do nosso plano. A gente, 2 minutos, estamos nessa batalha que não é fácil, mas vamos conseguir, né, minha irmã? Minha irmã é tipo do Maranhão. Colega. E aí, quando a gente começou, a primeira vez que eu ouvi esse texto do João Cabral de Melo Neto foi da Maria Edith Ferreira, que fez parte da nossa formação. A gente deve também isso a ela, que é um ser humano maravilhoso. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisa sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito e que o lance a outro. De um galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzam e os fios do sol de seus gritos de galo para que amanhã tece uma teia intune e vá tecendo em outros galos. Muito obrigado. Tecendo amanhã, João Cabral de Melo Neto. Vou fazer aqui um destaque bem rapidinho, porque vieram me avisar que a gente vai ter alguns minutos a menos. Então, eu gostaria de destacar, a partir da fala da Narlise, a importância, né, fundamental da participação das bibliotecas comunitárias, né, e que é um impacto, um resultado, enfim, também do programa, que acho que é muito um resultado do programa Prazer em Ler, né, que é a atuação nas políticas públicas, né? É algo assim maravilhoso, a gente vê a força. Claro que sabemos, estamos num contexto com muitas dificuldades, muitos refluxos, mas a ação, a presença, né, das mediadoras, dos mediadores, nos espaços públicos, fazendo essa discussão sobre políticas públicas, é algo absolutamente maravilhoso, é a gente fazendo história, né? A gente vai, acho que ter assim, 1 ou 2 perguntas no máximo. Antes, eu quero só quebrar o protocolo
eu gostaria de mencionar algumas pessoas. Eu queria que a gente desse uma salva de palmas para elas, porque são pessoas que participaram, talvez eu esqueça algumas, eu não sei, talvez vocês possam me ajudar, que participaram do programa lá no começo e fizeram, enfim, estão aqui também, né? A Ivete, a Rosângela, a Milu, me ajudem, o Beto, acho que já foi mencionado, né? Mas o Beto, enfim, são pessoas que participaram como assessores, como... Oi? Volney, enfim, tem muita gente, eu não sei se está aqui ou não, né? Mas que eu acho que a gente podia dar uma salva de palmas em homenagem a todas elas. Então, eu passo a palavra a Laís, Patrícia e Narlise para a gente finalizar essa mesa. Super rápido, né? Eu fiquei muito feliz de ver a evolução do programa, e eu acompanhei até 2016, quando eu saí do Instituto CIA, e vi que, em 2 anos, ele cresceu ainda mais, né? E que esse momento de maturação em que ele se encontra é algo que impacta não só nas comunidades, mas na sociedade como um todo, e eu acredito que isso vá até como exemplo, como proposta para outros países de como se trabalha a leitura em comunidades, e é aí o ponto de partida, não adianta outro caminho. Isso daí me convenceu, é fé, né? E estamos juntos. Muito obrigada. De fato, esse é um percurso com muita gente que veio antes e que vai continuar. Quando as pessoas perguntavam assim, e como é que vai ser esse 2018? Como é que vai ser fechar isso? Né? E eu sempre tinha a imagem que falava assim, não, mas no final do desfile tem a apoteose. E as pessoas ficam perguntando, mas vocês falam de legado, legado, e a melhor definição de legado que eu conheço é assim: antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente samba. Prazer em ler, não vai morrer. Tá aí lindo, e vamos que vamos. Isso. Ganhamos empoderamento social, pertencimento a algo. Se a gente pertence, a gente quer mudar, a gente quer transformar aquilo. Olhar para além das entrelinhas, ter um olhar muito aberto, apurado. E ainda estamos num processo de aprendizado sempre. E isso é enriquecedor, maravilhoso. E vamos que vamos. Jabuti não sabe ler, não sabe escrever, trepar no pau e não sabe descer. Viva o meu Maranhão, viva o Ceará, tá? Bom, então, muito obrigada, Laís, Patrícia, Narlise. E eu só quero agradecer o presente de ter estado aqui com vocês nessa mesa. Obrigada. Obrigada, queridas.